Diz assim a palavra de Deus, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, versículo 1, 2 e 3 apenas, que diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Qual o problema que tem de buscar unguento para embalsamar Jesus? A princípio nada, não é? Não é verdade, Kelly? A princípio nada, mas tem um problema sério aqui. Tem um problema sério aqui. Será que vocês sabem qual é o problema que está aqui escondido nessa decisão dessas mulheres e comprarem unguento para ungir, para embalsamar Jesus? O problema é que Jesus havia dito a eles que ele iria ressuscitar. E que no terceiro dia o templo seria destruído, mas que no terceiro dia seria reconstruído. Jesus falou mais de uma vez. E quando elas partem para o centro da cidade de Jerusalém para comprar ungüentos, o que será que está na mente delas? Que Jesus não iria ressuscitar? A fé dessas mulheres estava abalada, essa fé? Por que foram comprar ungüento se Jesus disse que não ficaria morto, que não seria sepultado e ficaria na sepultura? Então, nesse momento, a gente percebe que há aqui uma atitude de incredulidade. É uma atitude de incredulidade que essas mulheres tomam. Porque se no coração dela tivesse a sua fé alimentada, viva, acirrada, elas diriam assim: vamos até o sepulcro, porque Jesus, essas horas, já deve ter ressuscitado. Mas elas foram embalsamar Jesus. E qual é o problema disso? O problema disso é que quando Jesus fala que vai ressuscitar, ele faz uma promessa. Mas a incredulidade faz com que aquela promessa não aconteça, e agora nós temos que ir lá e embalsamar aquele que morreu e que não vai ressuscitar. E nós muitas vezes fazemos isso com as promessas de Deus na nossa vida. Nós criamos o hábito de embalsamar as promessas de Deus, porque elas não aconteceram ainda, porque elas estão demorando a acontecer. Então nós vamos embalsamá-la, vamos comprar unguento e vamos embalsamá-la, e vamos dizer para as pessoas que Jesus prometeu, que ele disse que faria, mas ele não fez ainda, então nós temos que embalsamá-la. Isso é um erro terrível da fé cristã. Esse imediatismo que nós queremos, exercemos a nossa fé, esse imediatismo que nós processamos na nossa fé, nos impede de alcançar a promessa de Deus. Porque se Jesus disse que ele ressuscitaria, então por que ela foi embalsamar? Ela tomou uma decisão, uma atitude antagônica daquilo que Jesus havia dito para elas. Nós muitas vezes, porque Deus não fez ainda, nós criamos o hábito de então perpetuar aquela promessa sem ser feita. A gente falou a Deus, disse que faria, e a gente nem acredita mais que Ele fará. Elas investiram dinheiro, porque esses ungüentos aqui eram caros. E por que investir tanto dinheiro numa coisa que Jesus disse que não aconteceria? Se ele disse que não seria morto e ficaria morto, por que gastar tanto dinheiro para embalsamar um corpo que seria ressuscitado? E eu me lembro agora lá do capítulo 12 de Atos, quando Pedro está na prisão, e aí a igreja toda está orando para Deus libertar Pedro. E de repente eles estão dentro de um local orando, uma casa, estão ali fechados orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. E de repente alguém bate palmas, e quem é? Sai de lá uma criada chamada Rhodes,
E ela sai de dentro daquela casa de oração, uma serva do Senhor também, e ela chega no portão, ela dá de cara com Pedro. O anjo foi lá e libertou. Então Pedro disse: olha, o anjo me libertou. E ela não acreditou. E ela foi lá e voltou para os discípulos, falando: olha, nós estamos orando para Deus libertar Pedro, e Pedro está liberto. E eles não acreditaram. Aí Herodes vai lá, abre o portão e Pedro entra. Muitas vezes a nossa fé é assim, a gente está orando por uma coisa que a gente não crê que vai acontecer. A gente serve a Deus, mas não crê que a promessa de Deus vai se validar na nossa vida. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. No tempo certo, na hora certa, Ele vai cumprir na sua vida. Mas é preciso que você tenha fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos já no versículo 1 uma atitude antagônica da palavra de Deus, ao contrário daquilo que Jesus disse. Jesus disse que ressuscitaria, mas elas estão indo lá comprar, gastando dinheiro para embalsamar o corpo de Jesus, que elas não estavam acreditando que seriam ressuscitados. Qual é a promessa de Deus na sua vida? O que é que Deus tem falado ao seu coração esses anos todos? O que é que o Espírito Santo de Deus está tratando com você esses anos todos? Nada. Será que Deus não tem falado ao seu coração coisas profundas na sua alma, na sua vida, que iria acontecer? E como você está enfrentando isso? Como que você está encarando isso? Como você está administrando sua fé em cima da promessa de Deus? Jesus fala uma coisa, mas nós fazemos outra. Nós agimos de forma contrária daquilo que Jesus prometeu para nós. Irmão, se Deus tem chamado você para ser uma bênção, e está dizendo e prometendo para você que vai abençoar a tua vida, então tome essa palavra no seu coração e comece a agir em favor da palavra positiva que Ele lançou sobre a tua vida, e nunca tome uma posição negativa. Pare de ir ao mercado, pare de comprar bálsamo, pare de embalsamar aquilo que Deus disse que não ficaria embalsamado. Se Ele disse que faria, Ele fará. Ele fará. Você recebe essa palavra? E você que está aí na internet, você também recebe? O pessoal aqui já levantou amém. Então eu quero que você coloque aí e diga: pastor, eu recebo essa palavra. Aquilo que Deus prometeu na minha vida, Ele vai cumprir. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda coisa que acontece aqui está no segundo versículo, que ele diz assim: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo ao nascer do sol. E agora vem o terceiro versículo: e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Aqui existe um outro erro de fé. Hoje é Páscoa, foi o dia que Jesus ressuscitou, domingo de Páscoa. Se nós estivéssemos naquele domingo, Ele teria ressuscitado antes do sol nascer. Então agora já deve ser umas 7 horas da noite. Jesus já teria ressuscitado há mais de 12 horas. A preocupação que elas estavam tendo era quem ia tirar a pedra do lugar. Quem vai remover a pedra? Essa era uma pergunta. Eu quero que você preste atenção. Você que está aí em casa, preste atenção. Eles estavam com uma preocupação prática, material e humana. Eles não estavam ligando espiritualmente a situação de Jesus estar morto num sepulcro e uma pedra ter rolado na porta lá. Aquela pedra ali era uma pedra muito grande, que precisava mais de 10 homens para rolar aquela pedra. E ali tinha um selo de Roma. No selo romano, ninguém poderia quebrar aquele selo e remover a pedra, porque a pessoa que tirasse o selo romano era réu de cruz, ia morrer na cruz, ia ser assassinado. Ia pagar com a vida. Então ninguém ousava a mexer naquela pedra. E elas estavam tão incrédulas, mas tão incrédulas, porque apesar de comprarem o bálsamo, agora estavam perguntando: mas quem que vai mexer naquela pedra? Como é que nós vamos embalsamar o corpo dele, sendo que nós não temos ninguém para tirar a pedra? E essa é
a nossa maior preocupação. A gente acorda perguntando sobre coisas materiais. Como que eu vou pagar aquela conta? A gente acorda pensando, como que eu vou consertar esse carro? A gente acorda pensando o seguinte, como que eu vou construir essa casa? A gente acorda pensando, como que eu vou para o meu emprego? Que hora que eu vou fazer o almoço? A nossa maior preocupação são coisas naturais, materiais e humanas. Elas não ligaram o acontecimento de Jesus no sepulcro com algo espiritual. Elas poderiam ser mais espirituais e dizerem assim, olha, nesse momento Jesus já ressuscitou, ele já subiu, a pedra não está mais lá, ou ele passou pelo sepulcro. Elas poderiam estar falando um contexto espiritual, mas a preocupação delas era uma preocupação material, natural e humana, e é isso que todo dia a gente acorda já pensando no que vai comer, onde vai trabalhar, o que vai fazer, o que vai pegar, como que vai pagar, e essa preocupação humana vai nos consumindo, e a gente cansa com isso, e vai dormir cansado, sendo que tudo que a gente faz, existe um teor espiritual por trás. O problema é que as coisas espirituais a gente não enxerga. A gente só enxerga o natural, o humano, o físico. A gente só enxerga aquilo que a gente está vendo, mas a gente não para perceber que existe algo importante por trás daquilo que está para acontecer. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica bravo e nós reagimos de uma forma natural, física, humana, bruta, porque nós não conseguimos enxergar que Deus está trabalhando atrás daquela situação natural que está acontecendo. Eu me lembrei de Balaão quando empurrava seu burro de ladeira acima, sua mula. E a mula viu um anjo e Balaão não viu o anjo. Então ele começa a bater no animal, vamos animal, e metendo pau no animal, e judiando do animal, porque ele só conseguia preocupar com as coisas físicas. Ele não parou para pensar, por que será que esse animal está com medo de continuar? Será que Deus não está impedindo que eu ande? Não, tem pessoas que não pensam de forma espiritual, tem pessoas que são carnais, são naturais, são humanas, são físicas o tempo todo. Então elas rechaçam o físico com o físico, o natural com o natural, o humano com o humano. Elas não são espirituais para perceber que por trás daquele mover é a mão de Deus que está trabalhando. E essas mulheres ficavam caminhando perguntando, e agora, quem vai tirar a pedra? Quantos irmãos hoje acordaram, e agora, como que eu vou resolver isso amanhã? Será que você já percebeu que há alguma coisa se formando espiritualmente por trás da situação que você está vivendo? Será que você não notou que o trabalhar de Deus é espiritual? Que o mover de Deus é espiritual? Será que você não notou que por trás dessa ameaça, que por trás desse problema, que por trás desse levante que está acontecendo na sua vida, essa pessoa que está afrontando você, que está te humilhando, caluniando, será que você não está vendo que o Senhor vai glorificar o nome dEle na sua vida a qualquer momento? Então, ao invés de você reagir da mesma forma natural, humana e física, reage espiritualmente, meu amado. Entenda que Deus tem um propósito em tudo. A Bíblia fala que é um propósito em todas as coisas. Deus está por trás de tudo. Ele reina, Ele opera maravilhas, Ele opera sinais. E Ele vai operar sinal na sua vida. Comece a olhar diferente para o problema que você está enfrentando, porque quando eles chegaram lá, elas chegaram no sepulcro, sabe o que aconteceu? Se você continuar lendo o verso 4, 5, 6 até o 9, porque eu vou só citar o 9 daqui a pouco, mas se você continuar lendo, assim que elas chegam lá, e elas vêm preocupadas, como que nós vamos virar a pedra, como que nós vamos tirar aquela pedra, como que nós vamos remover, ela é muito pesada, precisa de 12 homens, tem corda, tem selo romano, não vai dar, mas nós vamos assim mesmo, compramos assim mesmo, nós somos de fé, não é de fé, porque se tivesse fé, não teria comprado um unguento para embalsamar e não estaria preocupado com pedra. Se você fosse uma pessoa espiritual, se você fosse uma pessoa mais espiritual, você deixaria de lado essa aflição, essa angústia aquilo que é transitório, que está cercando a tua vida, e olharia para Deus e falaria: Senhor, é o Senhor que está acima de todas as coisas. Se Deus quiser, Ele faz, e se Ele não quiser, Ele também não faz, e Ele continua sendo Deus na minha vida. É Deus quem dá, é Deus que opera,
É Deus que abençoa. Deixe esse confronto físico. Comece a olhar para aquilo que é espiritual, que está em volta de você. Então enxuga a lágrima do teu rosto. Pare com essa batalha física, pare com essa batalha humana, pare com essa batalha espiritual e creia na promessa de Deus. E por último, lá no versículo 9, e eu não vou ler o texto, mas vou apenas narrar. No versículo 9 do capítulo Marcos 16, o qual eu estou lendo aqui, a primeira pessoa que Jesus aparece na Bíblia foi para uma mulher, Maria Madalena. E quando nós lemos Maria Madalena, a gente acha, preste atenção, principalmente vocês aqui que estão aqui dentro, eu estou falando com base teológica, eu estou falando de forma teológica agora. Quando nós lemos Maria Madalena, nós entendemos que o nome dela, pela sociedade, era Maria Madalena, mas as pessoas não a chamavam de Maria. Madalena era porque ela veio da região de Magdala. Era Maria Magdala, nascida em Magdala. Por isso que era Magdala, que traduzido era Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena. E essa Maria, há quem diga que ela tinha um prostíbulo. Ela era chamada de mulher terrível. Essa mulher tinha demônios. Jesus expulsou 7 demônios. Se tinha uma coisa que Jesus não chamava, que as pessoas não chamavam ela, era de Maria Madalena. Essa mulher era o lixo da sociedade, era a escória da sociedade daquela época. Era uma mulher prostituta que vivia da prostituição, endemoniada, possessa, uma mulher maligna, possuída por demônios, devia ser uma mulher suja, devia ser uma mulher terrível, e ela era chamada de mulher terrível. Mulher maligna, não era chamada de Maria Madalena. Mas ela se converte. Ela se converte e ela vai até o sepulcro. E o anjo fala para elas: olha, aquele que vocês vieram buscar não está mais aqui, ressuscitou. E ela encontra então uma pessoa ali no meio do jardim, e ela pensa que é o jardineiro. Ela está tão incrédula que ela pensa que é o jardineiro. E ela conversa com ele e fala: Senhor, se o Senhor tirou ele dali e o Senhor guardou ele, diga onde ele está. Diga onde ele está. E Jesus então respondeu para ela: Maria. Eu quero chamar a sua atenção. Jesus chamou ela de Maria. E na hora que ela escuta Jesus chamá-la de Maria, de Mariazinha, é um apelido familiar, a gente chama isso de apelido doméstico. Apelido doméstico é aquele apelido que a gente ganha carinhosamente dentro de casa. Não tem? O apelidozinho que a gente coloca nos nossos filhos, na esposa, é chamado de apelido familiar. Apelido doméstico, que a gente chama carinhosamente. Não é esse apelido maligno que a sociedade coloca para marcar a nossa falha, o nosso erro. Uma pessoa que bebe, que é pudim de cachaça, lá vem. Não, não é esse tipo de apelido, porque a sociedade já chamava essa mulher de mulher maligna, mulher terrível. Mas quando ela escuta Jesus e ela fala: Senhor, se o Senhor guardou o corpo dele, onde é que ele está? E aí Jesus fala: Maria. Na hora que Jesus chama ela de Maria, ela usa uma palavra hebraico para mestre e diz: Rabone. É o Senhor, porque só o Senhor que me chama de Maria. É só o Senhor que reconhece a minha identidade. É o Senhor que reconhece meu nome. É só o Senhor que sabe quem eu sou por dentro. É só o Senhor que sabe de onde eu sou. É só o Senhor sabe do que eu fui liberta. É o Senhor que me devolveu o meu nome. Só o Senhor que me chama de Maria de novo. Jesus chamou ela de forma carinhosa. Ela falou: Senhor, Rabone. Aí Jesus falou: sim, sou eu, Maria. Jesus nos chama carinhosamente. A Bíblia fala que nós teremos um novo nome. Quero dizer para você que Jesus ressuscitou, sim. Você não precisa se preocupar com quem vai remover a pedra. Sabe por quê? Porque a pedra já foi removida, meu amado.
A pedra já foi tirada, o mal já saiu, Deus já mandou o anjo. E quando você chega lá, o anjo já vai dizer para você: olha, não tema, porque o Senhor nos mandou aqui para remover a pedra. Encare as suas questões de forma espiritual. Pare de enfrentar as coisas de forma natural. O Senhor diz nesse texto: não tema, Ele não está mais aqui, Ele não está mais entre os mortos, a pedra já foi removida. Há uma palavra de vida para nós nessa noite, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de ressurreição e uma palavra de vida eterna sobre a tua vida e sobre a minha vida. Diga: a pedra já foi removida. Diga comigo: a pedra já foi removida. O anjo já veio e já tirou a pedra. Diga: a pedra que precisava ser removida, sabe qual era? Era a pedra da incredulidade que estava no coração daquelas mulheres, porque Jesus havia dito uma palavra e elas não creram. Então tire essa pedra de incredulidade do seu coração. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Acredite, o Senhor já removeu a pedra, irmão. O milagre já aconteceu, o Senhor já está vindo. Não desanime, não deixe cair por terra as promessas de Deus na sua vida. Ainda que já tenha sido dita há tantos anos atrás, o Senhor já havia dito para eles: olha, eu vou ressuscitar. Importa que o Filho do Homem morra, mas importa que Ele ressuscite ao terceiro dia. E Ele ressuscitou, e Ele subiu para o céu. Depois de 40 dias Ele sobe para o céu, mas eles queriam embalsamar. Quem sabe você não está querendo embalsamar as promessas de Deus na sua vida? Diga: em nome de Jesus, eu não vou desistir.